Olá, eu sou a psicóloga Daniele Castellani e no podcast de hoje nós vamos falar sobre Síndrome do Impostor. Se você estiver gostando dos conteúdos postados por aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal do YouTube, deixar o seu like se você realmente estiver curtindo e compartilhar com as pessoas que se interessam pelo tema. Assim você ajuda o canal a crescer e também ajuda outras pessoas disseminando conteúdos que possam ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Também ficaria muito feliz se você quiser deixar seu comentário, relatar como que o impostor te visita na sua vida, em quais situações que você se sente um impostor ou uma impostora e quais são as ferramentas e instrumentos que você usa para sanar essa sensação. Como é que você faz para melhorar essa situação? Será muito legal se você trocar um pouquinho, você pode ensinar outras pessoas, assim como aprender com outros comentários também. Hoje eu quero falar sobre o fenômeno do impostor, a síndrome do impostor. Quero falar um pouquinho dos seus sintomas, como que se origina e do tratamento. Para a gente começar a falar sobre o que é a síndrome ou o fenômeno do impostor, primeiro vamos entender o que é o impostor. O impostor ele é considerado um mentiroso, né? Uma fraude, no dicionário é aquele que mente, é aquele que se veste de uma roupagem que não é dele. E se a gente evocar da nossa memória, a gente vai lembrar que desde os primeiros desenhos que a gente assistiu na vida, filmes, novelas, séries, sempre tem um vilão, um antagonista, que ele se faz de bonzinho, que ele pode, né, se fazer de bonzinho e não ser, que ele mente, que ele é um hipócrita, que ele trai, que ele rouba, que é um charlatão, ou seja, que é uma fraude. Por isso, né, a gente começou a conhecer a síndrome do impostor e deu esse nome, síndrome do impostor, que é aquela sensação de se sentir uma fraude, de se sentir um impostor, que não é sinônimo de ser, tá bom? Se sentir um impostor não quer dizer que você seja um impostor. Também é legal lembrar de que síndrome do impostor não é uma doença, não é considerado no DSM, não existe um CID, síndrome do impostor, por isso que a gente pode falar tanto síndrome do impostor quanto fenômeno, né? É mais conhecido como um fenômeno do impostor. Logo, não há medicação para curar a síndrome do impostor, porque se não há doença, não há medicação, tá bom? Um raciocínio que eu faço na clínica, de forma geral, que eu acho que ajuda bastante a gente dissociar uma coisa da outra, desassociar, né, uma coisa da outra, dissociar também, desassociar uma coisa da outra para ajudar no nosso processo de autoconhecimento, para tentar reduzir essa sensação de ser impostor ou impostora, é diferenciar os termos imposto de impostor, né? São termos muito parecidos, a origem, inclusive, também é parecida, mas olha que interessante, o imposto, ele é aquilo que se impõe de forma legítima, um dever, né? Então, de forma legítima. Já o impostor é aquele que impõe algo aos outros sem ter o direito de fazê-lo, passando-se pelo que ele não é. Entende? Ambos impõem algo, mas o imposto é aquilo que é um dever, por isso que a gente tem que pagar os impostos. E o impostor, ele é aquele que ele quer impor alguma coisa para os outros, mas ele não tem o direito de fazer isso. Ele passa por uma coisa que ele não é, tá bom? Então a gente começa já esse raciocínio para a gente conseguir desassociar uma coisa da outra e entender como que esse personagem impostor, essa personagem impostora age na nossa vida. Essa questão da síndrome do impostor, do fenômeno do impostor, é relativamente recente, no sentido de ser falado, porém é muito antigo no sentido de ser sentido, né? Então, se sentir impostor já é uma coisa muito antiga. Alguns cenários, algumas situações faz com que a gente se sinta realmente uma fraude, menor do que a gente é, mas pouco era falado. E aí, há alguns anos, há algum tempo, que a gente vem falando mais sobre a síndrome do impostor. Uma das figuras públicas que mais falou sobre isso, que mais contribuiu para os estudos, para que as pessoas comentassem sobre tudo isso e também se ajudassem, foi a Emma Watson. A Emma Watson é uma atriz, né? Aquela atriz que fez a Hermione Granger, desde pequenininha lá no Harry Potter, no filme, no cinema. A Emma Watson, ela falou abertamente sobre ter a síndrome do impostor e se sentir impostora na vida e na carreira. Então, ela diz que, veja se você se reconhece nisso, né? A Emma, ela diz que ela alcançou muito sucesso, né? E todo mundo sabe que ela virou referência, teve muito sucesso, foi muito próspera na carreira dela, muito reconhecida. E pessoalmente, ela se sentia muito mal com todo esse sucesso. Então, ela conta que ela ia crescendo, que ia tendo cada vez mais visibilidade, mais sucesso, e cada vez mais ela se sentia uma farsa, uma fraude. Então, cada vez que ela ganhava um elogio,
elogio ou que ela ganhava um reconhecimento, que ela era reconhecida, ela sentia vergonha, ela tinha medo de todo mundo descobrir que ela não é boa, ela achava que a qualquer momento todo mundo ia saber que ela era uma fraude, que ela era uma impostora, que a qualquer momento ela perderia tudo, porque tudo que ela conquistou não foi por talento, foi por sorte. Então a Emma, ela fala abertamente sobre isso, ajudando muitas pessoas, e é muito interessante você perceber, né, e saber que uma pessoa daquela proporção se sentia, né, e talvez se sente também em algumas situações, porque a impostora pode ser uma personagem que a visita de acordo com algum cenário, mas se sentia uma impostora. E a Emma não é única, né? Se você der um Google aí, você vai ver uma série de artistas, de atores, de pessoas, de musicistas, de pessoas que se sentiam impostoras ainda que tinham muito sucesso na vida. Então é legal a gente começar pensando nisso também, né? Lá no sucesso, do senso coletivo mesmo, do que é sucesso. Se no auge do sucesso algumas pessoas não se sentem boas o suficiente, imagina a gente na nossa vida, né? Então, a sensação de ser um impostor não caracteriza uma doença, como eu já disse, e ela é considerada um fenômeno. Então, quando é que esse fenômeno te visita? Mais uma vez, eu vou repetir: em quais cenários, em quais contextos esse fenômeno te visita? Para a gente perceber quando que a gente está sendo visitado, né, por esse personagem que mora em nós, que de vez em quando ele faz questão de aparecer, é legal a gente reconhecer os sintomas. Então, quais são os sintomas mais comuns quando a gente fala desse fenômeno do impostor? Insegurança em relação às próprias capacidades, um medo de avançar no trabalho, nos estudos, no relacionamento, uma crença de que conquistou algo por sorte e talvez até uma certeza de que se é uma fraude, ou até uma dúvida, né? A gente já começa pela dúvida de se é uma fraude, mas uma certeza de que se é uma fraude. Então, de forma resumida, a gente pode entender que uma pessoa que sofre da síndrome do impostor acredita não merecer sucesso. Exatamente, ela não merece ter coisas boas na vida, ela não merece ter o sucesso. E aí, por ela ter uma crença tão forte, ela pratica uma coisa que a gente chama de autossabotagem, né? Então, por todo o tempo, ela se sabota. Ela se esforça o máximo possível para não conquistar algo. Olha que incoerente, né? Ela se esforça o máximo possível para não alcançar os seus desejos, para não chegar no pódio. Elas boicotam o próprio caminho. É engraçado, né, que a gente fala que uma pessoa precisa se esforçar para não chegar no pódio, né? Que é aquele exemplo que eu sempre dou. Você sabe que você vai tirar 10 na prova, mas você erra uma de propósito só para não ficar com 10 ali. Então você se sabota. É óbvio, né? Algumas pessoas têm isso mais consciente. A Emma Watson é uma referência disso, por exemplo. Mas é óbvio que muitas pessoas não sabem disso, elas não percebem. Então, como vocês já sabem, né? Quem me conhece trabalha muito com o campo do inconsciente, com a perspectiva do consciente do inconsciente. Então, quando ela tem essa atitude, é de forma muito inconsciente. Ela não entende por que ela tá fazendo aquilo. Então, o discurso dela, verbal, é coerente. Dani, eu quero conquistar meus objetivos, eu quero chegar em tal lugar, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Porém, o comportamento dela difere do discurso. Então, no comportamento, ela se boicota, né? Então, ela faz de tudo para não conseguir aquilo, porque tem uma dor muito grande, tem uma sensação de não ser merecedora, tem uma sensação de ser impostora, de ser mentirosa. Eu não mereço sucesso. Então, por mais que eu faça de tudo para ter aquele sucesso, um outro lado, numa mesma força, vai fazer de tudo para que eu não tenha esse sucesso. E aí, para que ela não chegue nesse pódio, né, nesse local de conquista, ela pode ter alguns comportamentos, e eu vou falar um pouquinho deles aqui agora. Então, quando uma pessoa sofre da síndrome do impostor, essa impostora visita essa pessoa, ela tem comportamentos como, por exemplo, se esforçar excessivamente, né? Então ela precisa se esforçar muito, 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 muito. Ela é muito perfeccionista, né? Ela se esforça pra caramba porque ela quer provar que ela é boa o tempo todo. Então, por ela se sentir menor do que ela é, por ela se sentir muito insegura, ela se esforça muito, se mexe muito, faz muito, né? Se esforça excessivamente, até causa um certo desgaste. E é até mais fácil ela desistir, né? Porque se ela corre numa velocidade
ansiedade muito alta, sendo que não precisa, lá na frente ela vai ficar mais cansada. Se ela ficar mais cansada lá na frente, ela vai ter que parar para descansar. E é nisso que ela perde tempo. Então, uma pessoa não chega no pódio de tanto se esforçar mais do que precisa. O outro comportamento é procrastinar as tarefas, deixar tudo para depois, né? Então, a gente já sabe que procrastinação tem relação com insegurança. Então, a gente procrastina tarefas não é por preguiça ou por cansaço, é porque aquilo gera sentimentos desagradáveis e desconfortáveis na gente. Então, a gente deixa para depois porque aquilo faz com que a gente se sinta inferior. Fazer aquilo, a gente não é tão bom naquilo, então a gente quer deixar para depois. A gente tem medo daquilo dar errado, a gente tem medo do que as pessoas vão ver. Então a pessoa acaba procrastinando, às vezes, os maiores sonhos delas, né? Elas deixam para depois. As pessoas que sofrem da síndrome do impostor evitam muitas exposições, não se expõem, né? Então não querem ficar no palco, por mais que elas queiram a glória, mas elas não querem se mostrar e elas ficam sempre nos bastidores, nas sombras, elas se escondem, elas fazem de tudo para não aparecer. E aí, consequentemente, são pessoas que se tornam muito mais individualistas, elas não compartilham nem os sentimentos, nem os acontecimentos, buscam, né, ficar mais sozinhas, de tão inseguras que estão, ficam mais sozinhas, o que é um paradoxo, né, se a gente for pensar na perspectiva junguiana ali, porque ela se torna mais individualista de ser tão insegura e, ao mesmo tempo, ela fica pouco altruísta, então ela fica mais egoísta. Então eu sou insegura, fico muito individualista, porque eu tenho muita vergonha de ser quem eu sou, mas consequentemente eu tô centrada no meu próprio ego, então eu estou egoísta e eu acabo não tendo altruísmo ali na sociedade. Então é uma coisa que faz com que essa pessoa não se movimente, não gire ali no coletivo, né? E isso faz com que ela sofra cada vez mais. Parece aquela imagem de correr atrás do próprio rabo, né? Então ela fica individualista, não participa do coletivo. Se ela não participa do coletivo, ela sofre cada vez mais, porque aí ela se sente sempre diferente. São pessoas que são muito perfeccionistas e especialistas, né? Busca pelo em ovo, tem um pontinho ali, ela não mostra, e depois ela reclama, né? São pessoas que reclamam que os outros conquistaram as coisas, que as outras pessoas sabem menos do que ela e estão passando por outras coisas, eles estão conquistando outras coisas, mas a verdade é que ela não conquistou porque ela segurou aquele trabalho, né? Ela foi perfeccionista demais. Perfeccionismo em excesso também é insegurança. E são pessoas que se autodepreciam o tempo todo, não aceitam elogios, né? Então sempre as pessoas elogiam e elas acreditam, inclusive tem vergonha dos elogios, elas acreditam que aquele elogio não é verdade. Então quem tem a síndrome do impostor, quando alguém elogia, em vez dela ficar feliz, é uma coisa que a Emma já falou, a Emma Watson, né? Ela fica triste, ela fica com vergonha, ela fala, meu Deus do céu, a pessoa tá me elogiando, mas a qualquer momento ela vai saber que tudo isso que ela tá falando não é verdade. Como se origina a síndrome do impostor ou o fenômeno do impostor? É muito subjetivo, né? A gente tem que estudar e avaliar cada caso. Então, assim, não há estudos o suficiente que comprovem a origem desses sintomas. Mas a gente olhando, né, parando para observar a história daquela pessoa, daquele indivíduo, a gente pode analisar questões da infância, questões de autoestima, como que se originou os problemas de insegurança, como que eram esses pais e esses cuidadores dessa criança, né? Então, alguns exemplos, né? Tem pais e cuidadores que eles, de muito cedo, eles ofendem aquela criança, né? Eles zombam daquela criança numa brincadeira, mas ela acredita que aquilo é verdade, ela leva para uma vida. É muito comum os pais ou cuidadores compararem, né? Então, comparar o filho com o sobrinho, comparar o filho com o filho do vizinho. E aí, desde muito cedo, essas crianças são estimuladas a competir, né? Então, a filha da vizinha tá sempre cheirosinha, tá sempre bonitinha, tira nota 10, faz várias atividades, é comportada, é educada, e a minha mãe diz que eu não sou, a minha avó diz que eu não sou, a minha tia, o meu tio, o meu padrinho fala que eu não sou. E aí ela já nasce, e já nasce não, né? Já cresce com aquela narrativa instalada de que ela não é tão boa quanto o outro. Então, logo sou uma fraude, tá? Então, para a gente entender como se origina, não tem uma coisa única. Tem que olhar, sim, a história de cada indivíduo. A síndrome do impostor também, ela pode vir acompanhada, né? Então, infelizmente, ela pode dar uma sucessão, né? Então, se eu sofro do impostor, eu posso vir a ter algumas questões emocionais ou transtornos emocionais, como a ansiedade e a depressão.
Então, a síndrome do impostor não está considerada no CID, né? No DSM, não é um CID. Porém, a partir dessas sensações de se sentir uma fraude, uma mentira, dessas inseguranças, eu posso sim vir a ter a ansiedade ou a depressão ou os dois, né? Então, é comum que esse sofrimento ele seja muito feito em silêncio, né? Seja sentido em silêncio. E por que as pessoas que se sentem impostoras sofrem em silêncio? Porque elas realmente morrem de medo de compartilhar aquele sofrimento, né? Ou seja, oi Dani, eu me sinto mal, eu me sinto uma fraude, e do outro dizer, ah, é verdade, você é uma fraude. Olha que fantasia, olha que neurose. Então a pessoa ela não compartilha que ela se sente uma fraude porque ela tem medo do outro descobrir que realmente ela é uma fraude e de falar que isso é real. O que isso é completamente errado, né? Então se você se sente inseguro, se sente impostor, não se sente bom o suficiente perante as outras pessoas que você se compara, fala sobre isso, busque ajuda, busque estudos, entenda isso, veja outras pessoas falando sobre o assunto, busque o seu autoconhecimento para você entender que isso não é verdade, é uma fantasia da sua cabeça, é você dizendo para si mesmo que você não é bom. Veja alguns artistas, vejam algumas pessoas, né? Eu falo de artistas porque são as pessoas que se expõem ali na mídia, né? Mas qualquer profissão, pessoas muito boas naquilo, que têm muito sucesso e acham que não são boas. Olha para o colega do lado e você vai ter mais empatia, né? Coisa que às vezes a gente não tem com a gente. Você vai ter empatia de falar, caramba, mas você é muito bom, por que você acha que você não é, né? Nessa coisa. Você é muito bom nessa coisa, por que você acha que você não é? Faça isso com você também, reconheça o seu valor, reconheça que você faz aquilo muito bem. Ninguém chega lá na frente só por sorte, né? Então você conquistou tudo que você conquistou por sorte, só por sorte. Olha para tudo que você fez, olha para sua jornada, honra a sua jornada. Olha como que você chegou até aí, tudo que você já fez pelos outros, por você, pela sua vida, seu relacionamento, sua família, sua carreira. Perceba, honra a sua história. Entenda que você chegou ali por um passo de cada vez. Ninguém pegou você e colocou ali na frente. Não tem como você ser uma fraude, tá? Isso é uma fantasia da sua cabeça. E aí, o tratamento da síndrome do fenômeno do impostor não existe, né? Como eu disse, como não é uma doença, logo não tem uma medicação. Imagina um pó de pilim-pim-pim que você toma ali e você se sente super segura, autoestima lá em cima. Infelizmente não existe, ou felizmente, né? Cada um com seu conceito. Mas infelizmente não existe. Então, o tratamento da síndrome do impostor é o autoconhecimento mesmo, é a análise pessoal. A gente faz isso com a ajuda de uma outra pessoa, de um profissional, e também a gente pode exercitar esse autoconhecimento no papel, né, numa escrita terapêutica, como eu já falei em outro podcast aqui, questionando, né? Então, o que é questionar? Veio um sentimento, questiona, coloca a racionalidade, traz a racionalidade para sua cabeça, chama aquele sentimento para tomar um café, para tomar um chá. Então, assim, por que estou me sentindo desse jeito? Então, eu, Daniela, estou me sentindo parará. Qual que é o contexto? O contexto é parará. Une uma coisa com a outra. Faz sentido eu me sentir assim? Se o contexto é esse, traz a racionalidade. Conversa com você mesmo como se você estivesse conversando com uma outra pessoa, tá bom? E aí, busca sempre um autoconhecimento, que não necessariamente é só uma psicoterapia, né? Existem vários lugares onde você pode exercer o seu autoconhecimento, estudos também, esporte, enfim, tudo que eu sempre falo por aqui. Tá bom? Eu quero encerrar esse podcast com uma fala da Michelle Obama, que também fala sobre a síndrome do impostor e ela traz uma visão muito bacana a respeito das pessoas que são, infelizmente até hoje, né, gente, marginalizadas na sociedade por questões de religião, de raça, de gênero, né, e o quanto a gente tem que olhar para isso, falar de síndrome do impostor também é política, né, então existem motivos também sociais, históricos, culturais que fazem com que uma pessoa tenha mais predisposição a ter a síndrome do impostor do que outras pessoas. E aí, numa fala dela, ela diz o seguinte, abre aspas, entrar em uma faculdade de elite, quando o seu orientador vocacional no colégio disse que você não era boa o suficiente, quando a sociedade vê crianças negras ou de comunidades rurais como não pertencentes, eu e muitas outras crianças como eu estamos ali carregando um estigma, fecha aspas, disse a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama.
Abre aspas novamente. Hoje em dia, crianças mais jovens chamam isso de síndrome de impostor. Sentem que não cabem ali, não pertencem. Eu tive de trabalhar duro para superar aquela pergunta que ainda faço a mim mesma. Eu sou boa o suficiente? É uma pergunta que me persegue por grande parte da minha vida. Estou à altura disso tudo? Estou à altura de ser a primeira-dama dos Estados Unidos? Fecha aspas. Olha que interessante o que a Michelle fala, né? Olha onde ela chegou e olha o que ela sente. Olha o que as pessoas veem e olha o que está no interno dela. O que ela sente em relação a tudo isso, tá? Então, pesquisem sobre o assunto, sentem, né, como que isso ressoa em vocês, como esse podcast ressoa em vocês agora, estudem, busquem ajuda e principalmente honrem a história de vocês, honrem, se comparem menos, né? Olhem para a história de vocês, se comparem menos com os outros e comparem mais com o que vocês eram lá atrás. Honrem a história de vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo podcast.